falando só para a guarda não adianta. Nós precisamos levar esse debate à presença da sociedade. O que nós precisamos é lembrar que a sociedade brasileira merece respeito e que nós precisamos ter um agente da segurança presente. Olá, estamos no ar. Hoje com uma live muito interessante. É um prazer enorme estar com vocês. E vamos falar hoje sobre como surgiram as polícias. Para que você comece a entender um pouco, o que se mais tem falado nos últimos tempos, depois, obviamente, da pandemia, é sobre segurança pública, o aumento da violência. E a sociedade inteira está interessada em conhecer como que funciona, como é que surgiram, então, as polícias. Para hoje, então, e nós resolvemos fazer esta live justamente com o título de O Surgimento das Polícias. Como surgiram as polícias? Quero chamar aqui uma pessoa muito especial, ela é guarda municipal na cidade de Ariquemes, no estado de Rondônia, a Rosilene. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite, por mais oportunidade de aprendizado. Vamos junto. Nós estamos sempre aí agora, a partir de hoje, com uma maratona de lives sobre o assunto segurança pública, é o tema principal, e sempre teremos aí os subtítulos. Hoje, o surgimento das polícias para dar início a toda esta maratona. E para falar sobre o surgimento das polícias, nós precisávamos, obviamente, de um grande historiador. Entre nós, temos um, em especial, ele é do estado do Paraná, da cidade de Curitiba, comandou aquela guarda municipal, é formado em Direito e, além de mais, é guarda municipal. Além de tudo, é guarda municipal. Quero convidar aqui para saudar vocês o inspetor Frederico. Salve, salve, boa noite, Grande Naval, tudo bom? Boa noite, Rosilene, saudades do povo de Ariquemes. Realmente hoje vamos falar sobre algo muito importante, a história, como surgiu a nossa querida Guarda Municipal e qual é a função dela realmente no Brasil de hoje. É contigo, Naval, Sem pode mais falar. Sem mais delongas, eu quero aqui agradecer o inspetor Frederico por ter nos aceitado o convite e agradecer também a Rosilene, que estará sempre nos ajudando aqui nesta apresentação, e agradecer vocês que estão nos assistindo. É uma honra muito grande e vamos diretamente à pergunta. Inspetor Frederico, a sociedade brasileira ela precisa entender como nasceram as polícias do país. Por favor, a palavra é sua. Bom, a polícia no Brasil, inicialmente, na época da colonização, ela surgiu pela mão dos próprios brasileiros que estavam povoando a cidade. Então, como que funcionou isso? Eram os professores, os agricultores, os comerciantes que empunhavam armas e faziam a defesa do território. Isso mudou na época do nosso Brasil colônia, quase no período do Brasil Império, quando nós começamos a encontrar agora ouro no Brasil. Então, para fazer a defesa do transporte do ouro de Minas Gerais até o porto no Rio de Janeiro, foi criado o primeiro regimento de cavalaria para fazer essa escolta desse ouro. Depois, posteriormente, com a vinda da família real ao Brasil, em 1809, em 13 de maio, foi criada a Guarda Real de Polícia. E, posteriormente, quando Dom Pedro I saiu do Brasil e deixou Dom Pedro II no seu lugar como regente, príncipe regente, daí sim criou-se a primeira Guarda Municipal no Brasil, isso exatamente em 14 de junho de 1831. Cabe uma ressalva. Portugal, que tinha sua Guarda Real de Polícia, criou posteriormente a Guarda Municipal que perdura até os dias de hoje. Então, essa é uma grande curiosidade. E qual era a função da Guarda Municipal? Diferente do regimento de cavalaria que fazia a defesa do transporte do ouro para Portugal, diferente da Guarda Real de Polícia que fazia a segurança específica da família real e da coroa brasileira, a Guarda Municipal surgiu para fazer a defesa do cidadão, da população.
ela empunhou armas e acabou indo para os combates fazer a defesa da soberania nacional. Mas isso é uma história que nós contamos mais à frente. É contigo, Naval. Rosilene? Frederico, antes de eu fazer meu breve comentário sobre a Guarda Territorial, né, que meu pai fez parte dela aqui em Rondônia, antes dela se tornar aí o que é hoje, eu quero cumprimentar aí o José Luiz, que está nos acompanhando, Carlos Andrade, Marília Santos, Felipe Lemos, muito obrigada ao Alex Gama aqui, de Ariquemes, a Dulce da Saúde, muito obrigada a todos que estão nos acompanhando. E, Frederico, meu pai entrou na Guarda Territorial, porque nós não éramos ainda um Estado formado, em 1985, e em 87 ela foi extinta para que se formasse a Polícia Militar. Eu queria que você fizesse como que isso aconteceu, de Guarda Territorial para a polícia que nós temos hoje. Isso, é uma pergunta interessante e curiosa. Diga-se de passagem, Rosilene, o seu pai foi um dos poucos policiais militares federais do Brasil. Alguns desses ainda devem estar... Não, eu creio que já se passaram 30 anos, todos já devem ter aposentados. Mas no Brasil nós tivemos a Polícia Militar Federal. Como que surgiu esse problema, ou esta questão distinta? Considerando que a Constituição, no artigo 144, ela delimita, ela cria assim, as forças de segurança federal, estadual e municipal. E como é que tinha uma Polícia Militar Federal? Muito simples. Nós tínhamos os distritos, os territórios nacionais. Esses territórios pertenciam ao Distrito Federal. Quando vem a Constituição de 88, esses territórios passaram agora a ser Estado. É o caso de Rondônia, do Acre. Com isso, aqueles policiais militares que eram cedidos do Distrito Federal, que prestavam serviço nesses territórios, passaram a ser considerados policiais militares federais. É uma das disposições transitórias da Constituição Federal de 88. Assim aconteceu também, ao longo dos anos, com aquela Guarda Municipal de 14 de junho de 1831, que, conforme as suas mudanças políticas, passou a ter outras denominações. Dom Pedro II, percebendo que estava perdendo a coroa e vindo à República, ele tentou criar 2 meses antes da proclamação da República a Guarda Cívica. Então, para a gente ter uma ideia como que funciona a mudança de denominação e a questão das forças policiais passarem a trabalhar em um setor ou outro setor agora. Respondida a pergunta? Muito bom, Legal, muito saber bom. um pouco. Inspetor Frederico, o objetivo da nossa live é justamente essa, passar para a sociedade como nasceram as polícias. E aí, na sua explicação, fica muito claro que as polícias nasceram das guardas municipais. E por que eu estou batendo nesta tecla? Porque nestas eleições, todo o país, querem algo novo. E nós estamos oferecendo aí uma polícia moderna. E às vezes a sociedade pergunta, de que forma que nós vamos acreditar na Guarda Municipal? Então, essa live é para esclarecer de uma vez por todas que as polícias nasceram das guardas municipais. E dando continuidade, eu percebo aí que agora, na pandemia, partindo já para os tempos atuais, que as guardas municipais, elas têm se apresentado mais. Hoje mesmo eu percebi que a Guarda Municipal de Betim, em flagrante delito, agiu lá na cidade de Betim em defesa da pandemia para que os munícipes respeitassem o decreto. E, diante disso, eu gostaria que o professor Frederico nos falasse sobre as atribuições da Guarda Municipal e esclarecesse aí a questão do poder de polícia administrativo, algo tão polêmico aí entre juristas e principalmente a sociedade brasileira. Poder de polícia. Artigo 78 do Código Tributário Nacional fala o que é poder de polícia.
Por que um código tributário fala sobre uma ação de Estado? Muito simples, porque o código tributário trata sobre tudo que diz respeito ao Estado. Artigo 301 do Código de Processo Penal fala sobre a atividade do policial, mas não exclusiva do policial, que é a prisão em flagrante delito. Qualquer um do povo poderá e as autoridades competentes deverão. Artigo 144 da Constituição Federal fala agora sobre a questão do dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E a lei que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública esclarece o que é Estado, do caput do 144, falando que Estado compreende União, Distrito Federal, estados, membros e municípios. Então aqui já ficou claro que todos os entes federados têm o poder de polícia. O artigo 144, parágrafo 8º, dá ao município a faculdade de constituir guardas municipais e o parágrafo 10º dá ao município a competência de atuar no policiamento de trânsito. Então, se a gente fazer uma leitura do parágrafo 10º, nós vamos encontrar a cópia idêntica do caput do 144, o policiamento ostensivo preventivo. Então, nós temos agora uma lei interessante que é 13022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. O Estatuto Geral das Guardas Municipais traz o poder de polícia de forma clara, mostrando a função efetiva da Guarda Municipal, que é o policiamento ostensivo preventivo, a proteção sistêmica da população. Quando nós somos utilizados ou quando demanda, por exemplo, a questão da pandemia, o efetivo da Guarda Municipal acaba sendo direcionado para as ações coercitivas, que são aquelas de fazer impor a lei, e para as ações de prevenção. Às vezes fica meio tênue e difícil. Então, para a gente compreender rapidamente o que é o poder de polícia, primeiro, função de polícia não é prender e não é atirar. Isso é exceção à regra. A função de polícia é trazer a prevenção, a segurança a toda a população. Primeira síntese. Quando nós temos uma situação de pandemia, a Guarda Municipal acaba sendo deslocada para atuar nos equipamentos que estão fechados, escolas municipais, armazéns, N equipamentos públicos que estão desativados e que podem ser objetos de furto, de arrombamento e vários crimes que podem ocorrer em razão da falta da ocupação do espaço público. Por consequente, acaba tendo uma demanda muito grande nas unidades de saúde. Lá a Guarda Municipal se faz presente no controle de ingresso de pessoas, porque se nós estamos numa situação de pandemia, nós temos que saber controlar até o fluxo, para evitar que tenhamos muitas pessoas em um local pequeno. Quem está na frente de combate acaba sendo profissional da segurança pública. Em específico, sobre a Guarda Municipal nos municípios, ela faz essa atuação preventiva. Então, veja bem, quando nós temos uma ação de coerção, ou seja, de fazer com que a lei seja cumprida, aparentemente é uma atitude um tanto quanto ousada, mas necessária, porque a gente está limitando o direito de um indivíduo em prol de uma coletividade. Eu creio que eu respondi em breves palavras as perguntas. É isso mesmo, professor? O professor Frederico, essa pergunta ela foi, de uma certa forma, intencional, para que a sociedade entenda aí, por exemplo, nos últimos dias, a Guarda Municipal de Florianópolis entrando à frente dos estabelecimentos comerciais e a polícia militar ficava um pouco arredia. Isso se dá devido ao poder de polícia administrativo? Ambas as instituições têm o poder de polícia. E o poder de polícia inerente do chefe do executivo, tanto municipal quanto estadual, é delegado aos agentes, principalmente das forças de segurança pública. Esse poder de polícia é exercido também pelas instituições que fazem fiscalização, como vigilância sanitária, a questão do meio ambiente, nós temos o IBAMA, que é um órgão nacional. Então, esse poder de polícia é inerente ao chefe do executivo, e todas as instituições, principalmente as que atuam na atividade policial, elas exercem esse poder de polícia.
pelo fato de já ter uma instituição municipal, talvez por isso a Polícia Militar de Santa Catarina se fez reservada nesse sentido. Mas é comum, e hoje o Sistema Único de Segurança Pública ela prega o seguinte: a integração dos órgãos de segurança pública, a integração das forças policiais, que é fundamental justamente para que a população compreenda a necessidade de se politizar no que diz respeito a respeitar as regras, porque fica um tanto quanto estranho, enquanto uma instituição chega e fala não pode fazer isso, a outra, ao invés de auxiliar ou então de permitir que se faça o serviço sozinho ali, ela fica ao lado observando o que está acontecendo. As duas devem trabalhar juntas, em sintonia, justamente para mostrar a necessidade que é de se respeitar as regras. Porque uma pessoa que esteja contaminada, que vá no espaço público, onde tenha uma certa aglomeração de pessoas, todas essas estão correndo um risco de contaminação. E daí nós entramos num crime tipificado no Código Penal. Toda pessoa que está contaminada e tem consciência de estar contaminada, ela não poderia estar disseminando essa doença para as outras pessoas. Então, nesse sentido, é fundamental que as instituições sempre procurem trabalhar de forma integrada. Muito importante essa sua resposta, né? E aí, Rosilene, aconteceu muito a integração? Com muita dificuldade, houve as ações da Guarda Municipal de Ariquemes, foi benéfico para a cidade, mas com muita dificuldade de um modo amplo no Estado, porque vários decretos estaduais foram diferenciados dos municípios. Ele decretou a nível estadual de uma maneira e os prefeitos tiveram autonomia de determinar de uma outra forma. Então, aí a gente entrou nesse conflito de autos de infrações, porque era uma lei municipal, então liga para a guarda. Então auto de infração era estadual, então... E como a Guarda Municipal aqui não tem a estrutura de polícia, né, que é armamento, colete, nós passamos por uma dificuldade bem grande. E as cidades que não têm Guarda Municipal tiveram ainda mais dificuldade, porque tiveram que usar outros agentes que não são da Força de Segurança para fazer cumprir decretos que eram municipais. Muito importante essa participação, você que está nos assistindo. Nós estamos falando hoje sobre o surgimento das polícias no Brasil. Nosso convidado especial é o inspetor da Guarda Civil de Curitiba, o inspetor Frederico, e quem está nos ajudando nesta apresentação é a Rosilene, que é guarda municipal de Ariquemes, no estado de Rondônia. Com você, Rosilene. Vamos cumprimentar aqui, Naval, mais algumas pessoas que entraram. O Ícaro, vocês precisam colocar de onde vocês são, né, para a gente poder comentar a quantidade de guardas que nos acompanham, que estão interessados em segurança pública, pode ter mais qualidade quando é investido nas guardas municipais, e a gente precisa saber de que cidade que você está. Então, escreve também a cidade. Tem alguns aqui que eu já conheço, Josi Lopes é aqui de Ariquemes, Félix Nascimento está parabenizando o senhor inspetor naval, parabenizando o Frederico, o Rodrigo Oliveira, o Eudes Carlos. Estamos aí nos assistindo, estamos com mais de 40 pessoas assistindo a nossa live nesse momento. Tá tendo uma boa aceitação esse tema. Nós vamos entrar nas considerações finais, exatamente porque nós estamos em época de pré-campanha, né? Os três aqui pré-campanha batalhando aí para fazer parte desse poder legislativo, ditar regras e leis, fiscalizar, né? Então a gente precisa ser um pouco mais rápido, porque a gente tem uma agenda cheia de live, cheia de entrevistas aí para ser cumprida. Eu gostaria de agradecer, parabenizar o inspetor Frederico, viu? O senhor é um dos grandes ícones da Guarda que tem toda essa história. A gente para ouvir por horas sobre Guarda Municipal, de como apareceu, e se sente orgulhoso de saber que tem alguém que foi buscar lá nos primórdios da nossa história. E o inspetor naval, parabéns pela sua liderança no Brasil, foi
quase todas as cidades, já foi em todos os estados do Brasil, defendendo essa polícia que pode fazer diferença nas cidades. Eu deixo agora, nesse momento, meu grande abraço a todos que nos assistiram e que estavam junto até agora. Muito obrigada. E aí eu passo a palavra para o inspetor Frederico fazer as considerações finais. Obrigado, Rosilene. Rosilene, na verdade é uma honra. Estive com você em vários lugares no Brasil, vendo aquela guarda recém-ingressa, comprando o seu próprio uniforme para representar a sua instituição. Então é uma honra estar contigo aqui. Naval, nem tenho o que falar, ele é o meu grande mentor, meu professor, me colocou no cenário nacional, me impulsionou, falou: Frederico, sai de casa, vai falar para o mundo o que você sabe sobre a guarda. Então o Naval... Verdade! e quantas vezes, né, Naval? Mas, então, eu quero parabenizar a iniciativa, realmente é necessária, é fundamental. Nós vivemos um momento onde a comunicação ela tem que chegar, e a comunicação real. Na sala de aula, na minha formação, eu ouvia por uma linha policial falando que eu era polícia, e por outra linha policial falando que não era polícia. Eu fui buscar esse conhecimento para entender se eu era ou não era. E hoje eu sei o que nós somos. Nós somos, sim, Polícia de Prevenção de Proteção Sistêmica da População. Então, eu deixo meu abraço a todos. Digo, complemento, os 3 são candidatos agora, homologados, já foram confirmados pelo partido. Digo que qual é o meu objetivo, qual é a minha razão de buscar esse pleito? É justamente para tentar mudar a história do Brasil, porque muitas pessoas que pouco sabem fazem muito e fazem muita coisa errada. É o exemplo que você deu aí na sua região em Rondônia, onde prefeitos criam decretos e o Estado deixa de cumprir, ou os decretos eles são antagônicos, entram em conflito entre Estado e município. Então até a questão da competência sobre determinado assunto, quem tem? Nesse caso da pandemia, todos os 3 poderes têm essa competência. Então, muito obrigado a todos, parabéns pela iniciativa, Naval, e precisando, conte sempre conosco. Boa noite, obrigado. Naval, antes de passar para você, nós vamos deixar aí na descrição do vídeo o contato seu, Frederico, para que os guardas que estiverem com dúvidas, que quiserem saber mais, depois o senhor passa no privado. Quem a gente não respondeu as perguntas, também nós vamos responder depois uma a uma no privado, tá? E o senhor passa o seu e-mail, passa o WhatsApp, para que a gente possa compartilhar com todos que assistiram a live. E que ainda vão assistir. Desculpa, inspetor, agora é com você. Eu vou então passar já o WhatsApp 041 99 614 4089. E no Facebook é fácil de me encontrar como Inspetor Frederico ou Cláudio Frederico de Carvalho. E estou à disposição, pode contar comigo sempre. Muito obrigado, professor Frederico, inspetor da Guarda Civil de Curitiba, e a Rosilene, que está aí nos ajudando, apresentando esta live, e teremos aí uma maratona de live. Quero pedir desculpas a quem nos está assistindo, que essas lives serão bem objetivas, como serão uma série de temas diferenciados, todos ligados à segurança pública, municipal. Nós estamos aí apresentando à sociedade um novo modelo de polícia, e nós estamos explicando passo a passo por que nós defendemos essa bandeira tão interessante. Muito obrigado, professor Frederico. Obrigado, Rosilene. Fica aqui o meu abraço e o meu boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Guarda falando só para guarda não adianta. Nós precisamos levar esse debate à presença da sociedade. O que nós precisamos é lembrar que a sociedade brasileira merece respeito e que nós precisamos ter um agente da segurança presente.